São 9 horas da manhã em ponto, nós estamos recebendo no nosso estúdio o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, para a entrevista conosco aqui, falar um pouco sobre a Justiça de São Paulo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, a você, a Thaís, pela gentileza do convite. E é muito importante para o tribunal esse contato com a sociedade civil em geral, e por meio da Bandeirantes é ainda mais agradável. Me diga uma coisa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda é o maior Tribunal de Justiça da América Latina? Qual é o tamanho desse tribunal? O que o senhor pode dizer um pouco aqui para quem não conhece as atividades da Justiça? Claro que de uma maneira resumida, porque nosso tempo é curto, a respeito das características do TJ aqui de São Paulo. Pedro, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em termos de quantidade de processo, é o maior tribunal do mundo. Em número de juízes, sim, é o maior tribunal da América Latina. Nós perdemos só para um tribunal da China, no tocante ao número de magistrados. Mas nós temos cerca de 21 milhões de processos em andamento, e isso tudo com 2.539 magistrados, 40 mil servidores, espalhado em 320 comarcas e 775 prédios. Veja o tamanho, o gigantismo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual que é o orçamento do tribunal? O orçamento de São Paulo, do tribunal é de 15,9 bilhões. E esse recurso vem da onde? De onde vem esse dinheiro? Esse recurso, como todo e qualquer ente público, vem da arrecadação tributária e do repasse orçamentário do Poder Executivo. Cláudio Humberto, estamos recebendo o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Fernando Antônio Torres Garcia, para a entrevista hoje aqui. Cláudio. Olá, presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber do senhor, uma opinião pessoal, talvez até a posição institucional do TJ de São Paulo, sobre uma discussão que é recorrente no Brasil, que é o custo da justiça brasileira. Na relação com o produto interno bruto, é a justiça mais cara do mundo. E, no entanto, a justiça brasileira não é exatamente conhecida por ser a mais eficiente ou a mais ágil do mundo. Como o senhor aborda essa questão quando é colocado diante dela? Cláudio, eu não vejo essa colocação como pejorativa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu falo pelo meu estado, não posso falar pelos demais tribunais de justiça do país, a relação custo-benefício do Tribunal de Justiça é muito saudável. Nós temos uma prestação jurisdicional em São Paulo de eficiência, de qualidade, e é preciso, sim, orçamento para que tudo isso aconteça. Quando eu falei em 40 mil servidores, 21 milhões de processos, 2.500 juízes, sem dinheiro isso não gira. E você bem sabe, você acompanhou, na época da pandemia nós tivemos um incremento de produtividade violento, graças aos recursos tecnológicos que nós dispunhamos e pudemos desenvolver no momento emergencial de todo mundo, do mundo inteiro. A gente está recebendo o desembargador. Oi, Sônia, ia justamente te chamar para você fazer a sua pergunta para o doutor Fernando aí, direto de Paris. Então tá bom, Thaís, obrigada por passar a palavra. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu queria aproveitar a presença do senhor, os conhecimentos que o senhor tem a respeito de vários assuntos, né, jurídicos, porque aqui na França, onde eu moro, tem uma discussão muito grande atualmente, que é a maioridade penal. A violência nas escolas começou a aumentar de tal forma que até o primeiro-ministro, que é centrista, que é um político considerado moderado, está querendo colocar em votação, em projeto, enfim, é um debate agora que se alastrou aqui na sociedade. Então, a gente não pode comparar a violência da França com a violência no Brasil. Do ponto de vista do senhor, falando especificamente do crime organizado, como é que o senhor vê a questão da maioridade penal? Olha, essa questão no Brasil é uma questão controvertida, acalorada, causa debate sempre que vem à tona. Eu posso dar o meu ponto de vista pessoal, não é um ponto de vista institucional. Eu acho que chegou o momento de nós repensarmos esse limite etário de 18 anos. Porque o jovem hoje, como todos sabemos, pode votar aos 16. E há um desenvolvimento intelectual, moral, psicológico muito mais evoluído do que havia no Código Penal de 1940. Então é momento, sim, de repensarmos com seriedade a maioridade penal no nosso país.
Doutor Fernando, eu queria ouvi-lo também, entender, pedir até para o senhor explicar para a nossa audiência e ouvi-lo pessoalmente sobre um assunto que sempre é recorrente aqui no jornal, audiência de custódia. É algo relativamente novo, da forma como tem sido utilizado, e em muitos casos o que a gente relata aqui é que a audiência de custódia serve basicamente para não se manter ninguém preso. Como é que o senhor vê isso? A audiência de custódia, a finalidade dela não é essa, não é de soltar ou de prender. A audiência de custódia foi criada, foi projetada para ser um momento de garantia da integridade física do preso. Então, o preso, assim que é autuado em flagrante, a tese é levado à presença de um magistrado para que se verifique que aquela prisão ocorreu dentro dos parâmetros constitucionais e legais. Agora, costuma-se falar que solta muito preso em audiência de custódia. Não é verdade. O maior índice é de mantença da prisão do que de soltura. O que chama atenção em alguns casos, e o senhor foi corregedor antes de ser presidente, é importante pontuar aqui para quem está nos acompanhando, é que nós temos algumas decisões, não só da Justiça de São Paulo, da Justiça em geral no Brasil, que acabam chamando a atenção da sociedade. O sujeito, outro dia, foi preso lá no Mato Grosso com 420 quilos de cocaína e de maconha. Chegou na audiência de custódia, o juiz substituto, que até está sendo investigado agora, felizmente, pelo CNJ, colocou o acusado na rua para responder em liberdade. Então nós temos algumas dessas decisões. Essa questão da prisão domiciliar chamou muito a atenção da nossa audiência, doutor Fernando. A gente ter uma criminosa que é utilizada por facções criminosas, né, por ter filho menor de 12 anos. Então o crime organizado conta isso para ela, ela bota um carregamento, vai participar do tráfico de drogas. Quando é presa, apresenta a relação dos filhos para o juiz e o juiz coloca em prisão domiciliar. Existe algum tipo de correição dessas decisões? Quem que está atento a esse tipo de situação? Pedro, isso tudo são decisões jurisdicionais. Não há controle administrativo para o bem da sociedade sobre a atividade jurisdicional. Evidentemente que há equívocos. Esse que você cita, eu pessoalmente reputo como um equívoco. E os equívocos são corrigidos pelo sistema recursal. Então, cabe ao Ministério Público, numa decisão que repute esdrúxula como essa, recorrer, e o Tribunal de Justiça certamente poderá e deverá rever essa decisão. O que nós não podemos é fazer controle administrativo sobre atividade jurisdicional. Isso é uma garantia do cidadão brasileiro que assim seja. Presidente, além dessa questão da audiência de custódia, que causa muita polêmica, né, costuma-se dizer que a audiência de custódia instituiu uma porta giratória, né, nas delegacias de polícia, no sistema também de justiça e etc., em grande parte aí dos que são presos e soltos logo na sequência. Além disso, tem outras questões bastante polêmicas, como a defesa que é feita pelo atual ministro da Justiça e também pelo atual secretário de Segurança Pública do desencarceramento. Quer dizer, o que a gente espera é que o Estado meta mais bandidos na cadeia e não que abra as portas para colocar mais bandidos na cadeia e não para soltá-los. Qual a sua visão sobre esse aspecto do desencarceramento? Veja bem, é uma questão também bastante complexa. Eu posso dizer pelo Estado de São Paulo, cuja justiça criminal é uma das mais rigorosas do Brasil. Nós aqui, felizmente, ainda mantemos uma interpretação legal da lei penal de uma forma mais conservadora, de modo que a população paulista pode saber que o judiciário, antes de tudo, pensa também na tranquilidade da sociedade, o judiciário paulista. Então não há a política de desencarceramento sem critérios, eu sou absolutamente contrário. Espero que não seja essa a política vislumbrada no âmbito nacional. Desembargador, continuando a falar um pouco sobre crime organizado, existe um desafio, né, que não é só para o estado de São Paulo, especificamente para a cidade de São Paulo, que se chama Cracolândia, um problema que envolve a saúde pública, né, e junta também a saúde e o judiciário. Da parte do judiciário, o que o senhor poderia dizer, assim, por que é tão difícil acabar com a Cracolândia? A Cracolândia é um problema crônico que envolve a cidade de São Paulo e o judiciário
dentro do possível, tem colaborado com o Poder Executivo, cuja tarefa foi entregue ao vice-governador Felício Ramute. Ele que tem capitaneado no Poder Executivo o controle da questão da Cracolândia, junto também com autoridades municipais. Nós temos colaborado com o Executivo na identificação dos usuários, saber quem está lá, por que está lá e, se for o caso, ser retirado de lá, não só para cumprimento de decisões judiciais, mas também para tratamento. E o Poder Executivo, eu tenho tido um relacionamento muito bom com o governador, o vice-governador, e naquilo que eles estão precisando, nós temos colaborado para efetiva extinção da Cracolândia. Mas não é uma questão que se resolve chegando lá e tirando todo mundo. Tem que ser uma política paulatina, uma política de reestruturação daquela microsociedade que ali vive. Doutor Fernando, o senhor representa o Tribunal de Justiça de São Paulo e no começo da nossa conversa, o senhor trouxe um dado aqui impressionante, que ele, em número de ações, é o maior tribunal do mundo, é isso. Por que isso acontece? Isso é algo para a gente comemorar ou é algum tipo também de disfuncionalidade do modelo jurídico brasileiro? Eu só gostaria de ressaltar que dos 21 milhões de processos que nós temos, cerca de 21 milhões, 12,7 milhões são execuções fiscais. Então, o que atravanca, o que congestiona o Tribunal de Justiça são as execuções fiscais. E esse é um mal que está sendo resolvido, um mau modo de dizer, sim, mas é uma questão que está sendo resolvida agora pelo ministro Barroso, presidindo o Conselho Nacional de Justiça, tentando eliminar aquelas execuções fiscais sem a mínima factibilidade de sucesso na cobrança do crédito fiscal. Execuções fiscais com valores inferiores a R$10 mil e paradas há mais de um ano, sem possibilidade de prosseguimento, podem agora ser extintas. Então nós estimamos que o Tribunal de São Paulo deve extinguir entre 7 e 8 milhões de execuções fiscais. Mas o congestionamento também ocorre mercê do demandismo exagerado que hoje exige. Daí o tribunal tem incentivado os meios consensuais de conciliação, de mediação, de solução de conflitos. Não, sobre essa execução fiscal, tem algum projeto novo, então, pelo que eu entendi? O Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1184 e depois o Conselho Nacional de Justiça, regulamentando esse tema do Supremo Tribunal Federal, editou a resolução 547. E é essa resolução que fixa os parâmetros para a extinção e obrigando as prefeituras a, antes de ingressarem com a execução fiscal, protestarem o devedor. Então o protesto passa a ser o melhor mecanismo de cobrança, e eu cito sempre o exemplo da Prefeitura de Guarulhos, que no momento que adotou o protesto antes de ajuizar a execução fiscal, no ano de 2023, praticamente quintuplicou a sua arrecadação. Então o protesto é um meio eficiente e desonera o Poder Judiciário também. Doutor Fernando, e essa história de concurso para mulher na segunda instância, uma determinação do CNJ para levar mais mulheres, né, para a segunda instância, como é que está isso aí no Tribunal de Justiça? Isso foi bem recebido dentro do TJ? O Conselho Nacional de Justiça, ao término da gestão da ministra Rosa Weber, baixou a resolução 525, que criou uma paridade entre homens e mulheres no segundo grau de jurisdição. Então, hoje existe uma lista exclusiva para mulheres na promoção de juíza a desembargador. E essa lista, o primeiro tribunal a cumprir a resolução foi São Paulo. E nós já tivemos, há 2 semanas atrás, a primeira mulher promovida por essa lista, e amanhã deveremos ter a segunda já. E os demais tribunais do país também estão baixando seus editais. Isso é evidente que essas novidades inicialmente são traumáticas, sobretudo para o magistrado juiz, o homem que está esperando a vez dele de ser promovido. Vai causar um retardamento na promoção. Eu mesmo, enquanto corregedor, não digo que fui contra, mas sinalizei do prejuízo que isso poderia trazer. Mas uma vez que virou resolução, que se tornou resolução, nós fomos o primeiro tribunal a cumprir, e assim tem que ser.
Presidente, tem essa questão aí que também apaixona as pessoas, que apaixona do ponto de vista da indignação, né? Que são as saidinhas dos presos do sistema penitenciário. Queria que o senhor, inclusive na resposta a essa questão, nos falasse sobre o custo do sistema prisional de uma maneira geral no estado de São Paulo, se o senhor tem esse dado, e também sobre o número de presos que se encontram em São Paulo. Agora, o número de beneficiados por saidinha nós sabemos, né? Acima dos 30 mil presos, né? E em média 1.500 fogem. Sempre que há uma dessas saidinhas, né, fogem porque fazem a opção de voltar a cometer crimes, mostrando que não há relação de efeito, né, entre essas saidinhas e a recuperação dos presos. Eu queria que o senhor colocasse sua posição sobre isso, porque é uma questão que está sendo debatida no Congresso Nacional e também no âmbito dos tribunais superiores. Eu era juiz corregedor dos presídios quando foi feita a primeira saída temporária aqui em São Paulo. E como eram muitos presos a sair, nós tivemos que estabelecer datas pré-ordenadas. E aí, assim até hoje, porque não havia em São Paulo, naquela ocasião, em 1987, condições de atender a pedidos individuais. Então, fizemos saídas em bloco. E a saída temporária atende ao sistema progressivo de cumprimento de pena criado pela Lei de Execução Penal lá em 1984. Então, se bem regulado, se bem fiscalizado, é um sistema que tem a sua validade. O preso entra no regime fechado, passa pelo semiaberto até voltar ao convívio social pleno no regime aberto. Só que a população carcerária cresceu demais. Eu estou falando lá em 1986, 87, na ordem de 40, 50, 80 mil presos. Hoje são mais de 150 mil presos. Então fica difícil um controle efetivo numa população carcerária que sai ao mesmo tempo cerca de 30 a 35 mil pessoas. A disputa sobre a validade da saída, como você bem disse, está no Congresso Nacional. Tem o veto parcial do presidente e vamos aguardar a definição para realmente executarmos o que o legislador determinar. Votação essa que deve acontecer amanhã lá em Brasília. A previsão é para amanhã. Estamos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Doutor Fernando, queria perguntar para o senhor sobre, até para o senhor explicar para a gente hoje como é feita aquela forma de audiência virtual que evita a transferência de presos dentro de algumas fases do processo. Isso é algo que foi implementado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Está funcionando bem? Como é que está isso? Está funcionando muito bem, Thaís. Você sabe que o nosso sistema penitenciário é muito vasto, é muito amplo. E trazer um preso, por exemplo, de São José do Rio Preto para uma audiência de São Paulo, além do custo elevado ao risco para a segurança, o risco para a própria sociedade num eventual resgate, num acidente, enfim. Então, todos os presídios hoje têm esse sistema telepresencial, ele funciona muito bem, não há qualquer prejuízo à garantia individual do preso, ao amplo direito de defesa, enfim, está funcionando e funciona muito bem no estado de São Paulo. Isso é algo que veio da pandemia e que ficou? Ele veio antes da pandemia, já bem antes da pandemia esse trabalho já vinha sendo implementado, bem antes. Evidente que com a pandemia ele se intensificou e de maneira que não tem mais retorno. É saudável para nós, economicamente, para o Poder Judiciário, saudável para o Poder Executivo, também economicamente e, sobretudo, é uma garantia da segurança pública para a nossa sociedade. Eu visitei o presídio de Avaré, aqui pela Band, né, para fazer uma reportagem que foi veiculada no Jornal da Band, e o diretor do presídio lá aplaude demais essa medida. Imagina, sim, lá tem presos perigosos, né? Avaré hoje é talvez uma das mais seguras penitenciárias do país. É mesmo. Nós mostramos isso aí na reportagem na Band e nós acompanhamos e mostramos nessa reportagem as salas, né, que foram construídas para essa videoconferência. É uma cela
que tem ali uma câmera, Thaís. Só tem uma câmera. Um monitor de retorno para lá do vidro, onde o preso fica e consegue conversar por videoconferência, como nós fazemos as entrevistas aqui. Tecnologia veio para ajudar. Doutor Fernando, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está completando 150 anos. O senhor trouxe para nós aqui selos dos Correios. O que é uma campanha? Que é isso? Não. No dia 3 de fevereiro, o tribunal completou 150 anos, nosso Sesc Centenário. E a empresa de Correios e Telégrafos lançou um selo comemorativo. E eu sempre, é muito bonito, é muito interessante, eu trouxe esse presente para você e para a Thaís, porque me disse o superintendente dos Correios que dentro de uns 20 anos isso vai valer muito dinheiro. Opa! Então, eu sugiro que guardem como um bom investimento um presente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O senhor falou sobre 21 milhões de processos. O Marcos, que é advogado do Tatuapé, nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: quanto desse volume está informatizado hoje, doutor Fernando? Quase que a totalidade. Ainda temos um pouco de processo físico, mas tudo que é novo obrigatoriamente inicia pela via virtual. E hoje nós devemos ter pouco menos de 15% ainda em papel, em processo físico. E para finalizar a entrevista, eu preciso perguntar para o senhor sobre essa PEC do quinquênio que está sendo debatida lá em Brasília, né? Os magistrados de todo o Brasil serão beneficiados aí com mais essa quantia, se isso acabar sendo aprovado. O que o senhor tem a dizer para a gente aí sobre vencimentos e desembargadores e essa possibilidade de mais um incremento? Essa PEC cria a valorização por tempo de magistratura, não é mais quinquênio que se diz, é VTM, valorização de tempo de magistratura. Quando nós perdemos esses quinquênios, que passamos a ter subsídios, houve um achatamento na carreira entre quem entra e quem está na magistratura há mais tempo. Então, a cada 5 anos havia um adicional de 5%. Isso é muito justo, porque não se pode comparar a experiência de quem está entrando com a experiência de um magistrado. Eu completei em 6 de janeiro 40 anos de magistratura. Então, esse tempo de magistratura ele tem que ser valorado, e uma das maneiras de se valorizar um tempo de serviço ou qualquer tipo de atividade profissional é melhorando efetivamente os vencimentos. Doutor Fernando Torres Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esteve conosco ao vivo para essa entrevista aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Foi um prazer conversar com o senhor, muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu, e o Tribunal de Justiça de São Paulo está à disposição não só da Rede Bandeirantes, mas de toda a imprensa brasileira. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fernando. Thaís, e olha, um um bom mandato para o senhor à frente do TJ de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada. São 9 horas e 23 minutos, o Jornal